Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, eu sempre vou comentar um grande clássico da literatura com você. O livro de hoje? Então, você já ouviu falar que para compreender, ainda que seja uma pequena parte da complexidade da alma humana, é preciso ler os grandes autores russos? Pois o livro de hoje comprova essa tese. Hoje eu vou falar justamente de um daqueles livros exuberantes, grandiosos, que costumam ficar nas estantes quase se pedindo para serem abertos, mas que nos intimidam pelo volume. Alguns chegam a pensar, um livro com 1.500 páginas, será que terei fôlego? Uma coisa eu garanto, o livro de hoje é um daqueles livros que não dá para passar a vida sem ler. O autor, que eu considero um gênio, nos presenteia com uma narrativa histórico-literária que explora o comportamento humano diante de dois extremos opostos, a guerra e a paz. Já deu para perceber que eu estou falando deste livro aqui, ó, do Tolstói, do Lev Tolstói, Guerra e Paz. Mas afinal, que história é essa? Bom, durante a década de 1850, Tolstói estava obcecado pela ideia de escrever um romance de caráter histórico que tinha como um dos principais objetivos a ideia de fazer um contraste entre a vida real, com os indivíduos e suas ações, e o quadro da vida que ele considerava irreal, que era apresentado pelos historiadores. Isso mesmo. Tolstói questionava a historiografia, sobretudo da forma como ela se configurava na sua época. E depois de muita pesquisa, ele decidiu que não haveria melhor cenário para sua narrativa e também para provar sua tese filosófica do que a Rússia durante a invasão das tropas napoleônicas e também o posterior recuo do exército francês. Uma batalha conhecida na Rússia como Guerra Patriótica de 1812 e como Campanha Russa pelos franceses. O auge da sua narrativa seria, portanto, a invasão de Moscou pelas tropas francesas. Paradoxalmente, o momento histórico que irá determinar o começo do fim da expansão napoleônica na Europa. No entanto, Tolstói também acreditava que para entender o que aconteceu em 1812 e posteriormente, seria necessário recuar um pouco mais no tempo, voltando a 1805, ano marcado pela famosa Batalha de Austerlitz, na qual as tropas russas e austríacas foram derrotadas pelos soldados de Napoleão. E é assim que ele chega à conclusão que vai narrar a história de 5 famílias russas, 3 delas em especial, entre os anos de 1805 e 1820. Além disso, como o próprio título sugere, ele decide estabelecer uma dualidade que estará presente em quase toda a obra. Ou seja, entre um capítulo e outro, a narrativa se desloca por 2 cenários. O cenário da guerra em si, que era o campo de batalha, e o cenário da paz, onde as personagens, vivem suas vidas, claro, pensando e falando da guerra, mas por estarem longe da batalha propriamente dita, estão também vivendo, amando, brigando, sonhando. E esses 2 cenários vão aparecer intercalados no texto até o momento em que se tornam um só. Esse momento no livro é justamente quando Napoleão chega à cidade de Moscou. Assim, para dar conta de uma narrativa tão complexa e ao mesmo tempo verossímil, Tolstói elabora um romance com uma quantidade inacreditável de personagens e, pasmem, todas muito bem construídas. Dentre as personagens reais e históricas que foram apropriadas pelo escritor para compor o enredo, temos, por exemplo, dentro do romance, a trajetória, os dramas do próprio Napoleão Bonaparte, do czar Alexandre I e também daquele que foi o grande general russo durante as guerras napoleônicas, que é o Mikhail Kutuzov. É um personagem muito controverso e, por vezes, criticado pelos historiadores. Já dentre as personagens fictícias, que protagonizam a trama, nós temos 3 em especial, que é o Andrei Bolkonsky, o Pierre Berzukov e a Natasha Rostovna.
Na obra, eles são representantes das três grandes famílias da aristocracia russa que formam o fio condutor da narrativa e amarram o enredo. É, portanto, a partir da inserção de personagens ficcionais em um enredo real e já narrado pelos historiadores, que ele cria uma das maiores obras-primas da literatura, ao mesmo tempo confrontando, né, a história narrada por diferentes historiadores, sob diferentes pontos de vista. Mas antes de eu continuar falando desse romance imperdível, eu vou falar um pouquinho do nosso querido Tolstói. Uma vida que, sem sombra de dúvida, também daria um grande romance. Lev Nikolaevich Tolstói nasceu em 1828 em Yasnaya Poliana, que era a casa de campo da sua família. Ele era filho de uma importante família aristocrática, inclusive ligada aos czares. Ele ficou órfão muito jovem, foi educado por suas tias e por preceptores, e durante a juventude, Tolstói foi bastante boêmio e um grande libertino. Costumava beber muito e também perdeu muito dinheiro no jogo. Além disso, dedicava muitas noites a ter encontros com prostitutas. Uma vida que depois, mais tarde, ele irá repudiar veementemente. Em 1843, ele iniciou o curso de letras na Universidade de Kazan, também fez parte do curso de Direito, se não me engano, o Direito ele não chegou a concluir. E depois de um percurso na universidade, onde ele vai se dedicar, né, sobretudo à literatura e línguas orientais. Aliás, ele falava uma quantidade muito grande de línguas, tá? Mas depois desse período, né, um sentimento muito grande de vazio existencial vai levá-lo a se alistar no exército da Rússia. E um ano depois de ter se alistado, em 1853, vai eclodir a Guerra da Crimeia, entre os russos e os turcos. E, por ser de origem nobre, ele recebe o posto de oficial e vai lutar em Sebastopol. No entanto, em 1855, ele volta para São Petersburgo totalmente descrente com a guerra após a derrota das tropas russas. Enfim, nesse momento, estava complicado para o Tolstói. A vida na corte o decepcionou. Administrar suas propriedades não o satisfazia. A vida militar, agora, depois da experiência na Crimeia, o repugnava. E é por isso que 2 anos depois ele troca definitivamente a carreira de oficial pela de letras e inicia também uma série de viagens pela Europa. Tolstói sempre se interessou pelo tema da educação. Por isso, né, nesse momento, cresce também a admiração por um autor que o acompanhava desde a adolescência. Estou falando do Jean-Jacques Rousseau. Eu explico. Em 1762, quer dizer, um século antes, o Rousseau tinha escrito uma obra, né, tinha publicado, o Emílio, ou da Educação. O livro era um romance pedagógico que contava a história, né, da educação de um órfão nobre e rico chamado Emílio desde o seu nascimento. Foi uma obra que revolucionou a pedagogia, inclusive serviu de ponto de partida para quase todas as teorias dos grandes educadores do século XIX, do início do século XX, enfim. O Tolstói ele foi muito impactado pela teoria do Rousseau, até porque ele acreditava que a educação era a única maneira de moldar e de transformar um caráter. Eu também acho. Por isso, em 1859, ele vai fundar uma escola para os camponeses, né, em Yasnaya Poliana, né, que é essa casa de campo que ele adorava. O que, obviamente, vai chocar os ciclos intelectuais da Rússia. A partir daí, né, ele se torna um dos grandes precursores das ideias revolucionárias que vão conturbar a Rússia no século seguinte. E, obviamente, que naquele momento, criar uma escola, ter ideia de alfabetizar os camponeses era muito revolucionário. Só para vocês terem uma ideia, né, quando ele decide alfabetizar os seus servos, o regime de servidão, que é um regime praticamente análogo ao que a gente entende como escravidão, ainda vigorava, né? A servidão na Rússia só acabaria cerca de 2 anos depois. E então essa era uma coisa muito inusitada, a proposta dele. E o interessante, ele cria lá a escola com um pequeno grupo de professores,
né? As aulas eram ministradas por poucos professores, ele inclusive dava boa parte das aulas, com uma metodologia que não tinha um padrão rigoroso, mas que chama a atenção pelo seguinte: a prioridade era incentivar as crianças a pensar de forma independente. Alguns anos mais tarde, ele vai mesmo escrever uma cartilha para a escola primária e nessa cartilha ele também vai reunir, de uma forma muito original, uma série de lendas folclóricas russas, que aliás vale a pena conferir, né? Já está publicada, temos já a cartilha, enfim. Bom, mas em 1862 ele se casa com a Sofia Andreevna. A Sofia, ela era 16 anos mais nova do que o Tolstói, e quando eles se casam, ele tinha 34 anos e ela tinha 18. Juntos eles terão 13 filhos, embora 8 apenas tenham sobrevivido à infância. Na época do casamento, Tolstói já era muito conhecido como escritor, ele tinha feito sucesso, sobretudo com os Cossacos, né, que é uma obra que foi bastante conhecida nessa época. E outra coisa que a gente sabe também dele, né, que na véspera do casamento ele deu para Sofia os seus diários, nos quais ele relatava ali em detalhes as suas relações sexuais com algumas serviçais. Bom, mas depois do casamento, durante 15 anos, ele se dedicou intensamente à vida familiar, mas o casamento com Sofia era um casamento, digamos assim, extremamente passional. Era o tempo todo pontuado por distúrbios, por brigas. Isso porque ela não aceitava muito bem as ideias do marido sobre a educação dos filhos e nem a dedicação que ele dava à escola, né, que ele tinha criado para os camponeses. Ao mesmo tempo, ela era extremamente apaixonada pelo Tolstói e muito devotada ao trabalho dele. Ela, inclusive, foi copista de Guerra e Paz. E nós sabemos que ela reescreveu, copiou e editou o manuscrito 7 vezes, do início ao fim, à luz de velas. Imagina, gente, o livro tem 1.500 páginas nessa edição aqui, né? É uma edição da Companhia das Letras, está com 1.500 páginas. Então, imagine copiar e recopiar isso à luz de velas. Mas é verdade. Depois que as crianças e os servos iam para a cama, ela se dedicava ao trabalho, usava caneta tinteiro e às vezes ela precisava de lupa para ler os manuscritos. Bom, mas é interessante também que foi justamente no ano, né, em que eles se casaram que o Tolstói começou a trabalhar em Guerra e Paz, em 1862. Nesse momento, ele também passa, né, a viver em Yasnaya Poliana, que é a propriedade onde ele nasceu. Aliás, ele gostava muito do local e ele se referia a Yasnaya Poliana como um reduto literário inacessível. É realmente um lugar lindíssimo, vale muito a pena conhecer. É um pouquinho distante de Moscou, fica a 200 quilômetros de Moscou. A cidade maior próxima, né, à fazenda é Tula, fica 12 quilômetros mais ou menos de Tula, e é belíssimo. Acho que é um lugar inspirador. Bom, mas 3 anos depois, em 65, o periódico Mensageiro Russo publicou a primeira parte do esboço de Guerra e Paz, o que seria Guerra e Paz, né, com o título 1805. E chegou a publicar mais alguns trechos no ano seguinte. No entanto, Tolstói não estava satisfeito com essa versão e entre 1866 e 1869 ele praticamente reescreveu o romance inteiro. Sabemos ainda que, enquanto ele escrevia, ele leu muito da obra do Schopenhauer e posteriormente ele vai reconhecer que o escritor foi uma das suas principais inspirações. Aliás, é importante mencionar também que o Tolstói não via Guerra e Paz como um romance. Ele considerava Ana Karenina como seu primeiro grande romance. E é verdade que Guerra e Paz realmente não segue os padrões, né, do romance do século XIX, do romance como ele próprio Tolstói conhecia. Mas também é fato de que, de certa forma, né, Guerra e Paz vai revolucionar o conceito do romance. Então, hoje, nós, claro, vemos essa obra como um romance,
mas que traz no seu bojo também, né, elementos da saga, da epopeia, enfim. Em 1869, então, 7 anos depois do início da empreitada, Tolstói finalmente concluiu Guerra e Paz e foi um sucesso estrondoso. 4 anos depois, né, da conclusão da obra, e 10 anos depois que ele tinha começado, né, ele começa Guerra e Paz em 1862, termina em 1869 e em 1873, né, ele publica Ana Karenina, que vai ser uma obra também extremamente aplaudida. No entanto, embora nesse momento ele pudesse se considerar extremamente bem-sucedido como escritor, na Rússia e fora dela, e pelo menos aparentemente tivesse tudo para se sentir feliz, a morte sucessiva de 3 filhos e de uma tia abalaria profundamente o escritor. Após essas sucessivas perdas, Tolstói passou a se atormentar constantemente com questões sobre o sentido da vida. Depois de uma busca intensa, ele irá acabar por desistir de encontrar as respostas que ele tanto desejava na filosofia, na teologia e nas ciências. Ele passa então a se deixar levar pelo exemplo da vida simples dos camponeses e ele vai considerar esse exemplo um ideal. É nesse momento que teve início o período, né, que mais tarde ele chamou de sua conversão. Evidentemente, trata-se de um período místico. E partindo do princípio de que o pivô do mal é a propriedade, ele, um nobre, passa a criticar abertamente a propriedade privada e a repudiar a aristocracia. Também ele irá defender que ninguém deve depender do trabalho alheio. Então ele passa a limpar os seus aposentos, a lavrar o campo, a produzir as suas próprias roupas, os sapatos, enfim, as botas, né, que eles usavam, e ao mesmo tempo ele deixa de beber, de fumar, torna-se vegetariano e começa a se vestir como um camponês. Ele vai seguir a sua própria maneira, os ensinamentos cristãos e por isso vai recusar também qualquer governo organizado ou qualquer igreja. Nesse momento ele começa a pregar também o conceito da não violência. Para difundir as suas ideias, ele vai escrever panfletos, ensaios, peças teatrais, nos quais ele vai criticar abertamente a sociedade na qual ele vivia e o que ele chamava de intelectualismo estéril. Essas ideias, é claro, colocadas ali de uma forma tão explícita naquele contexto, causaram uma confusão muito grande, né? Questões políticas, inclusive, dele com governos czares, mas também vão influenciar um admirador muito importante, o Mahatma Gandhi, que nessa época ainda estava na África, ele ainda não tinha deixado a África e ido para a Índia. Né? Aliás, o Gandhi ele começa toda a sua trajetória na África do Sul. Na África que ele vai entrar em contato com um dos escritos do Tolstói e a partir daí ele resolve escrever para o Tolstói, né? E eles começam uma correspondência. E aí, assim, muito do conceito de não violência desenvolvido pelo Gandhi brota, tá, dessas teorias que ele troca, né, com o Tolstói. Bom, pouco a pouco, né, voltando ao nosso escritor, as posições políticas do Tolstói, assim como as posições religiosas, vão se radicalizar. Ele vai chegar, inclusive, a ser vigiado pela polícia do czar e as consequências só não foram piores, primeiro porque ele era um nobre, né? Dostoiévski, por muito menos, foi para os trabalhos forçados. E também porque ele era simplesmente adorado em toda a Rússia. Mas, apesar disso, devido às suas ideias e textos, né, ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa em 1901. Tolstói, apesar, né, de todo esse movimento que ele fez, ele não conseguia alcançar a simplicidade que ele acreditava, que ele tanto desejava. A sua família, especialmente a mulher, né, cobrava os luxos e as riquezas aos quais eles estavam acostumados. Ele tem, por exemplo, em 1881, a ideia de deixar os direitos autorais dos livros
para os camponeses. É claro que ela não concorda, né? Afinal de contas, eles tinham muitos filhos e ela queria que ele deixasse para os filhos. Então, a relação em função dessa toda essa ideologia, né, que o Tolstói defendia, torna-se para lá de turbulenta. E, inclusive, ela ameaçava se matar quando o escritor, muitas vezes, né, fazia menção de deixar a casa. Porém, em meio a todos esses dramas, aos 82 anos de idade, o Tolstói decidiu, enfim, fugir de casa. Imagina, ele queria, acima de tudo, né, abandonar a vida, né, que ele tinha, então, essa vida nobre, e na qual ele não acreditava mais. O seu objetivo era levar uma vida simples e feliz, sem riquezas. Durante alguns dias, a fuga foi um sucesso. Ele era muito famoso, ele foge de trem, então nos trens e nas estações por onde ele passava, ele era reconhecido por todos. Afinal, né, como eu disse, ele era um dos homens mais famosos da Rússia. Mas devido à sua preferência em manter a simplicidade, ele decidiu viajar em vagões de terceira classe. E, claro, havia nesses vagões, imagina, na Rússia, muito frio e também fumaça. E considerando que ele tinha a debilidade comum, né, de um homem de 82 anos, ele acabou contraindo uma pneumonia que foi se agravando rapidamente e no dia 20 de novembro de 1910, o escritor morreu durante a fuga de pneumonia na estação ferroviária de Astapov. Para quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, tem um filme de 2009 que conta, né, um filme romanceado que conta a vida do Tolstói e é chamado A Última Estação. Vocês encontram esse filme para comprar aí na internet, enfim, não é tão difícil assim de conseguir. Mas vamos voltar à Guerra e Paz? O romance, como eu disse, abrange o período de 1805 a 1820. Um momento em que a era da Catarina Grande, né, que reinou entre 1762 e 1796, quer dizer, na segunda metade do século XVIII, nesse momento, né, a figura dela ainda estava muito fresca na mente das pessoas mais velhas. E a Catarina, ela traz uma influência francesa muito grande para a corte. Inclusive, né, o francês torna-se a língua oficial, praticamente, da aristocracia russa. A filosofia iluminista também foi muito importante para Catarina Grande. Inclusive, ela se torna um ícone, né, da déspota esclarecida. Enfim, nos anos depois da Catarina, tornou-se uma exigência social para os membros da nobreza russa falar francês e entender muito bem a cultura francesa. Para vocês terem uma ideia, uma parte do romance é escrito em francês, né? Principalmente no início ali do romance, você tem os diálogos, né, entre os personagens e eles falavam francês. Né? E só à medida que o livro vai avançando que o uso do francês diminui. Esse detalhe, inclusive, nos leva a pensar que talvez Tolstói quisesse demonstrar, né, o processo de libertação da Rússia de uma dominação cultural estrangeira. Bom, mas na metade do livro, né, por exemplo, nós vemos alguns membros da aristocracia, curiosamente, né, dessa aristocracia russa, tentando encontrar tutores russos para aprender, pasmem, o russo. Para vocês verem o quanto, né, a língua e a cultura francesa estava presente. Aliás, a influência, né, francesa na Rússia não começa com a Catarina, ela começa um pouco antes, ela já começa com Pedro o Grande. O reinado do Pedro Grande foi de 1682 até 1725, né? E que é justamente a época em que São Petersburgo se torna a capital, e foi um momento de grandes transições, né? O final do século XVII, o início do século XVIII, para a Rússia, né, com Pedro Grande, foi muito importante. Por quê? Porque uma das estratégias dele, né, era fazer com que o isolamento cultural da Rússia em relação ao Ocidente chegasse ao fim. Então, ele vai iniciar todo um processo de abertura.
Então a gente passando ali para o Pedro, por Catarina, os dois grandes, e chegando ao século XIX, né, com o czar Alexandre I, vemos que um dos ícones da influência francesa no universo russo vai ser a arquitetura, vai ser os grandes palácios. A arquitetura também vai ser um marco desse período. E já que o romance do Tolstói nos leva, né, para um mundo de salões, de bailes, né, dessa aristocracia, que tal, né, antes de continuarmos falando do romance, a gente passear um pouquinho por esse cenário e deixar que ele sirva de inspiração para a leitura. Então, espero que vocês tenham gostado do passeio. Continuando aqui com Guerra e Paz, o romance começa em julho de 1805, em São Petersburgo, num sarau dado por Anna Pavlovna Scherer, que é a dama de honra e confidente da imperatriz Maria Feodorovna, que é a mãe do czar Alexandre. Muitos dos personagens principais são apresentados quando eles entram no salão. Entre eles, né, o Pierre Berzoukhov, que é filho ilegítimo de um conde riquíssimo, que está à beira da morte após uma série de derrames. O Pierre, né, esse filho bastardo, ele é descrito como um jovem acima do peso e desajeitado. Ele foi educado no exterior e só retornou à Rússia quando o pai, que ele mal conheceu, estava prestes a morrer. Por, né, não ser um filho legítimo e não ter crescido ali naquele universo, ele não está familiarizado com os códigos de conduta aristocráticos e por isso ele é tratado com desdém, né? Ele é apenas tolerado ali na sociedade, pelo menos até ele herdar a fortuna do pai, né? Que eles não sabem que que o pai, né, vai fazer um testamento pedindo até autorização do czar, porque não era comum que os herdeiros ter um herdeiro bastardo. Então o pai vai dar um jeito de que esse filho herde, mas até então ninguém sabe disso. O Pierre, ele também demonstra uma genuína adoração por Napoleão e um entusiasmo pela política da Revolução, né? Entusiasmo que ele partilha
com o Andrei Bolkonsky, né? Pierre e Andrei são grandes amigos. E, aliás, junto com Pierre, o outro grande protagonista do livro é o príncipe Andrei. Ao contrário do amigo, Andrei se destaca pelo porte, pela elegância, né? Ele chega assim, ele faz um sucesso. Quando a história começa, ele está casado com a bela Alice, que está grávida do primeiro filho. No entanto, ele despreza o mundo, essa sociedade, né? Esse mundo que é o mundo da esposa dele, que ele considera tolo, fútil, vazio. Tá? Então, o Andrei é um personagem que ele é muito marcante na trama. Ele é um personagem angustiado e, de certa forma, ele é um personagem trágico. Ele nos é apresentado como alguém em busca de um ideal, de um sentido na vida. E como ele está desiludido, né, com a vida conjugal, com a sociedade, ele decide se tornar oficial da terceira coalizão e vai lutar justamente, né, contra o seu ídolo, que é o Bonaparte. E quando ele parte para a guerra, ele vai deixar a esposa no campo. Ela não gostou nada dessa ideia, mas ela não tinha muita escolha. Ele deixa ela no campo com o pai e com a irmã. Para ele, a chance que ele esperava, né, através de uma batalha, de encontrar a glória e um propósito para sua vida. Andrei ele vai ser ferido na batalha de Austerlitz e quando ele tiver caído no campo de batalha, ele vai ter uma verdadeira epifania. E acontece isso quando ele olha assim para a imensidão do céu, e aí essa experiência vai ser um divisor de águas no personagem. Temos ainda a Natasha Rostovna, né? No início do romance, nesse baile, ela ainda é quase uma criança, ela tem 12, 13 anos. Ela é filha do conde Ilya Rostov e da Natalia Rostovna. Ela está ali no início apaixonada por um jovem, que é o Boris, que vive, né, com a mãe na propriedade do Rostov. O Boris vai partir, né, para a carreira militar, na verdade, vai ali ser um dos soldados do Kutuzov, os sentimentos dos dois vai logo se perder. Ele parte para a guerra, ela esquece, né, o Boris. Ela, né, que nesse momento também começa a se tornar muito amiga do Pierre, só que ele já era, né, um rapaz, ela ainda era uma menina, quase uma criança. Mas ela vai ser a personagem feminina central do romance e vai amadurecer durante a trama. Ela vai viver muitos amores e cada um mais intenso do que o outro. Ela é uma das personagens que mais se revela, né? Porque você vê o amadurecimento, a menina, né, que se torna realmente uma mulher. Tem ainda outros personagens, por exemplo, tem a família Kuragin, né, que tem o príncipe Vassili, que é um personagem interessante, né, um dos personagens mais... Ele tem uma perversidade, mas é um personagem altamente sofisticado. As considerações que ele faz no livro são muito interessantes. Ele é dissimulado, ele é extremamente ambicioso, ele é um homem rico, né, influente na sociedade, mas depois da morte do conde Berzukov, que era inclusive seu parente, ele fará de tudo para conseguir parte da herança. Sua grande prioridade na vida é o dinheiro e para obtê-lo, ele usa como moeda de troca, inclusive, os próprios filhos, que são a Helena e o Anatoly. A Helena é uma dama da sociedade, descrita como sendo lindíssima, é considerada inteligente, mas as entrelinhas do texto falam muito mais de uma pseudo-erudição do que de uma erudição propriamente dita. Quando a história começa, ela ainda não está casada, mas o seu pai, o príncipe Vassili, tem a intenção de encontrar logo um marido rico para a filha. Helena, por sua vez, ela prefere tirar o máximo de proveito das atenções masculinas em torno dela. Depois que o Pierre, né, for legitimado como herdeiro, né, o príncipe Vassili vai fazer de tudo para que os dois se casem. Temos ainda o Anatoly, né, que na verdade é o marginal ali da trama, né? Ele é irmão da Helena, ele é rico, ele é sedutor, ele lidera, né, um grupo de boêmios, de baderneiros. Ele apronta, mas a influência do seu pai, um aristocrata, sempre manteve a reputação do jovem intacta, apesar do seu comportamento marginal. No entanto, agora o príncipe está determinado a ver o filho casado com uma jovem rica. Quanto a Anatoly, a gente não pode dizer o mesmo.
finais da trama ocorrem durante a invasão de Moscou por Napoleão. Napoleão entrou em Moscou no dia 14 de setembro de 1812, mas quando ele finalmente chega, os russos já tinham evacuado a cidade. E mais, a cidade estava em chamas. É controverso sobre como o fogo começou, mas o fato é que a cidade estava em chamas. E nesse momento começa, inclusive por parte do exército francês, um processo de pilhagem da cidade. No entanto, apesar disso, o Alexandre I se recusou a se render e as conversações de paz iniciadas por Napoleão falharam. Mas Napoleão teve então que reavaliar suas opções. O exército estava enfraquecido, com a moral baixa, as linhas de abastecimento foram cortadas, a rendição inimiga não dava mostras de acontecer e após 5 semanas de acampamento sobre uma cidade em cinzas, ele decidiu dar meia volta e voltar para Paris, para a França, no dia 19 de outubro. Ele só não contava com outro personagem, o inverno russo. Os soldados saíram da cidade com uma procissão de carroças, levando tudo que eles podiam: peles, prata, porcelana, seda, tudo fruto dos saques de Moscou. No dia 4 de novembro, uma pesada neve começou a cair sobre os franceses desnutridos. No dia 9 de novembro, a temperatura caiu para menos 26 graus e continuava baixando. O frio penetrava nas roupas esfarrapadas dos soldados, que estavam ali, num nível de desnutrição e de exaustão muito grande. Muitas vezes eles iam caindo pelo caminho, tamanho era o cansaço. Além disso, eles tinham que lidar com as guerrilhas de camponeses que os atacavam no caminho. Quando eles chegam, uma pequena região de abastecimento, eles acabam depredando toda a região, que era Smolensk. Assim, por volta do dia 16 de novembro, essa turba de franceses tentava voltar para casa sob um frio de 32 graus negativos. A partir dessa região, de Smolensk, eles têm um sentimento de cada um por si nas tropas, as bagagens dos saques, claro, agora inúteis, são deixadas pelo caminho. Muitas pessoas também, muitos mesmo soldados, morrem nesse percurso. E no dia 14 de dezembro de 1812, sob um frio de 38 graus negativos, o que restou da grande armada francesa conseguiu cruzar o rio Niemen. Não tinha mais quase nada dessa grande armada, era um número bastante reduzido de soldados e um Napoleão Bonaparte perplexo. A campanha russa mostrou que Napoleão não era invencível, muitos países se rebelaram, enfim, foi o fim do sonho napoleônico de domínio da Europa. Ao desenrolar da obra, que a gente vê essa história sendo contada, também se abre para muitos embates filosóficos e questionamentos. Entre eles, o embate entre o determinismo e o livre-arbítrio, e, enfim, dentre outros. É importante ainda ressaltar que a mulher do Tolstói, a Sofia, ela teve uma importância muito grande na construção da obra. Além de ter colaborado na confecção das personagens femininas, ela recomendou ao Tolstói que separasse as reflexões filosóficas do desenrolar da trama. Ele irá, então, concentrar suas principais reflexões no final do segundo tomo. Os temas filosóficos, lógicos, estão presentes ao longo de todo o livro, sobretudo através de personagens como Pierre e o Andrei, mas ao deixar a argumentação explícita para o epílogo, o Tolstói construiu uma narrativa mais fluida, centrada na ação dos personagens e também nos fatos históricos. No epílogo, aí sim, a gente vê a voz do Tolstói condensar as suas percepções sobre o poder, a história, Napoleão, o comportamento das massas, enfim, sobre a forma como os seres humanos, nos mais diversos níveis hierárquicos, se comportam em períodos de guerra e em momentos de paz. Como eu disse, tá aí uma obra que não dá para passar a vida sem ler. Eu recomendo, logicamente, a tradução direta do russo, feita pelo Rubens Figueiredo, e atualmente vocês encontram pela Companhia das Letras. O livro ganhou várias versões cinematográficas,
Tem um filme de 1956 com a Audrey Hepburn, no papel da Natasha. Tem um filme russo que é bem fiel ao livro, ganhou inclusive o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1968, é bem grande. E tem ainda uma série da BBC que é recente, de 2015. Ela é um pouquinho polêmica, porque ela traz, né, a narrativa para a contemporaneidade, mas vale a pena conferir. Dicas dadas, não deixem de ler. Um super beijo e até o próximo clássico.